Olá, crianças lindas e obedientes de Jesus. Bom dia e um feliz sábado. Se você não me conhece, eu sou Tia H e o meu sinal é assim. Como foi sua semana, criança? Muitas coisas legais aconteceram? Será que também teve alguma surpresa? Ou um susto que te deixou com medo? Sim? Não? Às vezes ficamos com medo, não é? Na história bíblica de hoje, vamos aprender sobre quando José sentiu medo e o que ele decidiu fazer. Mas antes, vamos escutar o Lorenzo explicar sobre o desafio surpresa no Caminhando com Jesus. Estão animados para fazer um desafio surpresa? Então é só escrever para esse endereço para você ficar sabendo qual é o desafio que você terá que fazer. E só depois que você cumprir o desafio e enviar o seu vídeo para Tia H, ela irá mostrá-lo aqui no canal. Ficaram curiosos? Então é só escrever para participar. Tchau! Oi, Lorenzo, que emocionante ter desafios surpresas! Eu estou muito curiosa para saber quem vai me escrever querendo participar. Muito obrigada, Lorenzo! E para quem quiser colar as estrelinhas no calendário do desafio, é só vir aqui embaixo na descrição do vídeo, lá tem o link do calendário. E o calendário funciona assim: todas as vezes que você cumpre um dos desafios que aparece aqui no canal, você recorta uma das estrelinhas e cola essa estrelinha no seu calendário no dia que você cumpriu o desafio. É como um prêmio por ter cumprido todos os desafios. Bom, vamos fazer a nossa atividade? Estão animados? Eu vou mostrar. Vamos fazer essa mão. Vamos fazer uma mão. E vamos imaginar que essa mão é de Deus. E que quando você abre, vou mostrar, aparece o quê? Um coração. E dentro tem escrito umas palavrinhas, que daqui a pouco eu explico. Já que eu explico sobre a mão e o que está escrito dentro. Então, deixa eu pôr aqui. Então, você vai precisar de um papel. Eu vou mostrar o que eu vou usar. Eu vou usar um desses aqui. Você vai precisar também de lápis, de tesoura, de canetinha, o que mais? E da ajuda de um adulto. Então, por favor, tenta buscar o seu material e já voltamos. Crianças, já temos aqui tudo preparado para fazer a nossa mão. Então, eu fiz de dois jeitos. Uma, eu escrevi aqui: coloco os meus medos nas mãos de Deus. E dentro a gente escreve os medos, né? E essa eu não escrevi nada aqui. Eu gostei mais de que eu escrevi por fora aquela frase. Então, aí vocês decidem como vocês querem. Então, primeiro, eu vou fazer com esse papel. Então, você pega o papel que você tem aí e dobra no meio. Marca aqui. E com lápis desenha a mão. Se você quer uma mão maior, pede para o adulto colocar a mão dele aí. Aí você traça a mão do adulto, né? Porque essa mão aqui vai ser a mão de Deus. Vamos imaginar que seja a mão de Deus. E aí ficou assim a minha. Agora eu vou cortar. E agora, criança, a gente vai desenhar metade de um coração aqui, assim. Metade de um coração. E aí a gente corta. E ficou assim. Aí quando você abre, fica assim. Então, você pode passar a canetinha em volta da sua mão.
Então a gente pode pegar uma verde mesmo. Vamos passar canetinha. E atrás também, se você quiser passar canetinha, você passa. Essa eu passei também. E nessa aqui eu não passei. Então, aí você decide como você quiser. Vou passar nessa aqui no coração. E aí na frente a gente vai escrever. Coloco, se vocês quiserem escrever, né? Mas eu acho que fica legal. Vou escrever de azul. Deixa eu ver. Eu vou escrever, a gente vai escrever: coloco os meus medos nas mãos de Deus. Pede para o adulto ajudar. Coloco os meus medos nas mãos de Deus. E aqui dentro da nossa mão, a gente vai escrever os medos que a gente tem. Por exemplo, eu vou escrever: quando eu tô no mar, eu tenho medo que apareça um tubarão. Então, eu tenho medo de tubarão. Quando eu tô andando em cima de uma ponte, eu tenho medo, sei lá, eu nunca gostei de ponte, eu tenho medo. Então, eu tenho medo da ponte. Eu tenho medo de lugares muito altos. Eu acho lindo, gosto, mas eu tenho medo. Quando eu tô correndo na rua, eu tenho medo de um carro me atropelar. Então, vou colocar aqui, de ser atropelado. E assim por diante. Vocês vão colocando as coisas que vocês têm medo. E vocês podem, como eu disse, passar a canetinha aqui também. Vamos passar então. Acho que fica mais bonito mesmo. Vou passar de verde também. Mais legal assim. E assim por diante, crianças, vocês escrevem todas as coisas que vocês têm medo e a gente imagina que essa é a mão de Deus. E aqui está escrito: coloco os meus medos nas mãos de Deus. E é isso, e ficou muito bacana. E você pode fazer várias mãos assim e dar para as pessoas, para elas colocarem os medos também nas mãos de Deus. Crianças, gostaram da mão? Escrevemos coisas que temos medo na mão de Deus, não é? Então, todas as vezes que você tiver medo, lembra que tudo que temos medo está nas mãos de Deus. Que Deus é maior que todos nós e que podemos sempre falar para Deus nos ajudar quando temos medo. Eu tenho medo de pontes, como eu falei, não é? Pontes. Desde pequena, criança, eu não gosto muito de andar em pontes, mas quando eu estou andando, eu sei que eu posso falar para Deus sobre o meu medo e Ele vai me ajudar a ficar calma e me ajudar a continuar andando até eu sair da ponte. E falando em pontes, hoje o Oliver vai nos contar algo sobre as pontes. Quer chamar o Oliver junto comigo? Sim? Então chama. Oliver, conta aí. Você sabia que segurança e força são as coisas mais importantes em uma ponte? Uma ponte deve ser capaz de aguentar seu próprio peso, também o peso das pessoas e veículos que irão passar por ela. A ponte do Brooklyn, nos Estados Unidos, é uma das pontes mais movimentadas do mundo, com 145 mil veículos passando por ela todos os dias. Imagina quanto peso essa ponte aguenta.
Mas de que material são feitas as pontes para serem seguras e ao mesmo tempo aguentar tanto peso? Pensa aí. Tchau! Oi, Oliver. Nossa, como as pontes são fortes. Deus deu tanta inteligência para as pessoas construírem coisas tão importantes para todos nós, não é? Muito obrigada, Oliver. E até o próximo. Você sabia? Vamos escutar a história bíblica? Antes, vamos aprender o sinal em Libras para irmãos, que é assim. Irmãos. Irmãos. Então, quando eu falar a palavra irmãos, vocês fazem o sinal também. Irmãos. E a história se chama Quem Cuida. Crianças, lembram de José, da história passada? Ele era o penúltimo filho de uma família grandona, lembra? Ele tinha 10 irmãos mais velhos que ele e um irmão mais novo que ele. E eles moravam em tendas, tipo cabanas, assim, em Canaã. E eles tinham muitas ovelhas, crianças. Vocês sabem o que as ovelhas comem? As ovelhas comem mato, pasto, grama, não é? Então, eles tinham sempre que mudar de lugar para encontrar mais graminha, mais pasto para as ovelhas. Os irmãos mais velhos de José tinham levado as ovelhinhas para bem longe de casa, para encontrarem pasto, grama mais verdinha para elas comerem. E por isso, o pai de José ficava preocupado quando seus filhos estavam bem longe dele. Ele queria saber se eles estavam bem. Naquele tempo, não tinha telefone, nem celular, nem correio, nem internet. Então, Jacó, o pai, pediu para José ir ver como estavam seus irmãos. José se preparou para a viagem, arrumou uma sacola com as coisas que ele tinha aqui, que ele ia precisar, e foi procurar os irmãos. Bom, demorou alguns dias até ele encontrar seus irmãos. De longe ele viu seus irmãos e ficou feliz Crianças, vocês acham que os irmãos também ficaram felizes? Sim ou não? De ver José chegar? Não, crianças, eles não ficaram felizes. Eles ainda tinham inveja da túnica, da roupa linda que Jacó deu para ele. O pai dele deu para José. Lembram da roupa colorida? E eles ainda estavam bravos pelos sonhos que José teve e contou para eles. Então, enquanto José ia andando até chegar onde estavam os irmãos, eles começaram a conversar. Os irmãos conversaram sobre coisas ruins, coisas más que podiam fazer para José. Horrível, hein, criança? O que será que eles iriam fazer? O que será? Então, quando José chegou pertinho deles, eles tiraram a túnica linda de José e jogaram José dentro de um poço fundo. Rubem, um dos irmãos de José, não queria machucar José, porque ele tinha planejado depois de tirar o José dali do poço mais tarde. Os outros irmãos estavam pensando sobre o que fazer com José. Quando Rubem estava longe dos outros irmãos do acampamento, seus irmãos viram uma longa fila de pessoas vindo com camelos, e eles carregavam perfumes e especiarias. Aqueles homens estavam viajando para o Egito para vender todas aquelas coisas. Então os irmãos tiveram uma ideia. Eles decidiram vender José para aquelas pessoas. Eles tiraram José do poço, daquele poço fundo, e venderam José por 20 moedas de prata. José ficou feliz por sair do poço, coitado. Mas depois ele ficou com medo, quando ele entendeu que os seus irmãos estavam vendendo ele como escravo. Que triste isso, não é, criança? José chorou e pediu para os irmãos não fazerem isso e para deixar ele voltar para casa. Mas os irmãos não escutaram José. Então José foi vendido, estava indo para o Egito. Na viagem para o Egito, José lembrou de muitas histórias que seu pai tinha contado sobre Deus, sobre como Deus era, como Deus havia cuidado dele e de outras pessoas. Então, José decidiu confiar que Deus cuidaria dele também. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele não entendia porque aquilo estava acontecendo, mas ele confiava que Deus ia cuidar dele. E a mensagem de hoje é: quando estamos com medo,
podemos confiar em Deus. Crianças, coitado de José passar por tudo aquilo, não é? Imagina passar por isso, ser jogado no poço, depois ser vendido pelos próprios irmãos. Que tristeza! José teve medo, mas Deus estava com ele. José tinha certeza que poderia confiar em Deus. E nós também. Nós também. Mesmo quando nós temos medo, crianças, podemos confiar, acreditar que Deus está conosco, porque Ele está. Vamos agora aprender o verso da história. Deixa eu buscar minha Bíblia aqui. E você já está com a Bíblia aí também? Sim. E é na Bíblia, crianças, que estão todos os versinhos que nós aprendemos aqui. E quem será que vai ensinar o verso de hoje? Quem será? É a Hannah. Que legal, Hannah, ter você aqui conosco. Quando tiver medo, valente. Salmo 56 e 3. Oi, Hannah, feliz sábado. Que alegria te ver e aprender com você. Muito obrigada por ter nos ensinado esse verso tão importante. Gostamos muito. E Hannah vai voltar mais vezes aqui? Sim? Espero que sim. Vamos agora responder as perguntinhas e a perguntona. Crianças, preparadíssimos para responder? Sim? A primeira pergunta é: por que José foi procurar seus irmãos? Lembram? Quem que pediu isso para José? Vou responder. Porque os irmãos estavam longe de casa, cuidando das ovelhas. E o pai dele que pediu para José ir ver os irmãos, se os irmãos estavam bem, porque naquela época não tinha internet, telefone, celular. Então ele tinha que ir até os irmãos para ver se eles estavam bem. Próxima perguntinha. O que os irmãos de José fizeram com ele? Já responderam, né? Eu vou responder também. Os irmãos colocaram José num poço fundo e depois venderam José como escravo. Agora a perguntona é bem grande hoje, bem grandona. E vou colocar musiquinha para vocês pensando na resposta, que é grandona. E quando a música parar, aí vocês respondem. E a perguntona é: por quanto dinheiro José foi vendido? Para que país ele foi levado? E o que José decidiu fazer quando estava com medo? Pronto! A musiquinha já parou. Todo mundo respondendo aí? Eu vou responder, criança. Eu acho que já deu tempo para todo mundo responder. Vou responder também. Bom, ele foi vendido por 20 moedas de prata. O nome do lugar que ele foi levado é Egito. E o que ele decidiu fazer? José decidiu confiar em Deus, mesmo quando ele estava sentindo medo. Parabéns, crianças, por responderem tudo. É super mega legal saber as histórias da Bíblia, não é? Histórias que aconteceram de verdade e que nos ensinam tantas coisas lindas. Parabéns. Bom, vamos conversar com Deus. Vocês gostam de orar, não é? Eu também gosto. Então vamos orar juntos com um amiguinho que também é aventureiro, o Kennedy. Que alegria que você voltou, tínhamos saudades. Oi, amiguinho, sou Tiaga. Eu sou o Kennedy, do Clube Aka Kids, aqui em Itajubá. Vamos orar? Senhor, que esteja conosco em cada dia. Obrigado pela semana do lenço e por tudo, Senhor. Abençoa a família, que tenha alimento e água, Senhor. E, Senhor, que esteja conosco em cada dia. Abençoa cada pessoa da minha vida e que todas as pessoas do mundo sejam alegres e felizes, Senhor. Te agradecemos por tudo que você nos deu, Senhor. E te pedimos que sempre esteja conosco, em nome de Jesus, amém. Tchau, amiguinho. Tchau, Tiaga.
Oi, Kennedy. Oi, Clube Arca Kids. E oi, Itajubá. Feliz sábado. Quanto tempo, hein, que não te vimos por aqui. Estamos muito felizes em te ver outra vez. E muito obrigada pela sua oração tão linda. Amém. E Kennedy, vai voltar mais vezes? Sim, tomara que sim, mas não demora tanto, tá bom? Combinado. Bem, crianças lindas de Jesus, hoje aprendemos que sempre podemos confiar em Deus. Sempre. Mesmo quando estamos com medo. Ele sempre vai cuidar de nós. Com toda certeza. Crianças, querem participar aqui? Vem me ajudar, por favor. Tenho certeza que você vai gostar. E é só escrever para este e-mail que eu te explico como você pode fazer isso. E com você super mais legal. Vamos repetir a melhor notícia do mundo. Ainda não sabe qual é essa notícia? Não? Ah, então agora você vai saber. E é na conta de 3 em espanhol. 1, 2, 3. Jesus ama você. E Jesus voltará. E espalhe essa notícia para todo mundo. Envie um abração cheio de amor. Beijos também. E uma semana linda, com muitas bênçãos de Deus para você, junto com sua família. E até o próximo sábado. Tchau!